Olá, a paz do Senhor Jesus. Fica à vontade, sente-se à mesa. Pega aí um copo de café, talvez, ou um copo de chá. Pega aquilo que vai te deixar confortável para a gente bater um papo. Sabe que às vezes é o que a gente precisa? É só sentar na mesa, tomar um bom café e bater um ótimo papo. Isso vai te ajudar bastante. Bastante, porque coisas comuns, elas refletem muito mais as coisas especiais, essenciais na nossa vida do que o extraordinário. Às vezes a gente passa tanto tempo buscando o extraordinário, a gente passa tantas horas, a gente busca as coisas, a gente quer viver tanto o extraordinário, que a gente se perde e perde a grandeza que há, né, no ordinário, no dia a dia. A gente perde a beleza de uma boa conversa, de você sentar e ouvir uma experiência do outro. Você perde a contemplação, né? Você tá passando às vezes um pôr do sol diferente que você não viu, porque você tá pensando no extraordinário. Você tá pensando naquilo que vai, uau, impactar e chamar a atenção de todos. Esses dias, eu tô falando aqui, eu tô lembrando que a câmera, né, de uma casa, de uma pessoa, ela pegou o primeiro passo de uma criança e a mãe estava distraída no celular. E ela não viu. Quando ela foi se dar conta, ele já tinha dado de primeiro, claro que depois ela viu pela câmera, mas ela poderia ter desfrutado melhor aquele momento, né? Então, às vezes, a gente tá tão distraídos, construindo, preocupado em construir o extraordinário, que a gente perde a beleza do ordinário. A gente perde a beleza de se assentar à mesa, tomar um café. Às vezes, assim, a gente vai conversando, o Espírito Santo ele vai trazendo coisas à memória. Uns anos atrás, a gente perdeu uma pessoa muito querida, minha mentora, mãe da minha pastora. E eu lembro que um dia antes dela falecer, uma pessoa passou pela casa dela para buscar algo. E ela chamou a pessoa, só que a pessoa estava corrida. Porque a pessoa tinha hora, né? Tinha tempo para um compromisso. E a pessoa falou assim, eu tô corrida com o tempo. Mas essa pessoa sempre desfrutou dela, tá? Sempre desfrutou dela, da presença dela. Sempre foi, assim, solícita ali com ela. Mas naquele momento foi corrida. E no dia seguinte ela veio a falecer e a pessoa, ela falou assim, se eu soubesse. Sempre assim, né? Se eu soubesse. Mas glória a Deus, que todas as outras vezes e todas as outras oportunidades, ela sentou e desfrutou. Ela sentou, ela ouviu, ela deu atenção, ela desfrutou daquela presença. Só naquele dia mesmo por conta de um compromisso que ela já tinha marcado, é uma pessoa de compromisso, que chega no horário. E ela acabou indo. Mas sabe, tem oportunidades que não vão voltar. O primeiro passo de um filho, tem a primeira fala, né? Tem coisas, tem oportunidades na nossa vida que é no nosso ordinário que não vão voltar. E tem que ser vivida, tem que ser aproveitada. Eu entrei nesse assunto, Deus sabe o porquê. Alguém com certeza precisa ouvir isso, precisa entender. Eu vou falar de algo que foi extraordinário no ordinário. Mas não era isso que eu tava no início querendo dizer. Quero dizer que o ordinário, ele tem a sua beleza. E se você souber aproveitar o ordinário, o extraordinário vai ser muito mais delicioso, vai ser muito melhor. Porque o ordinário é todo dia e o extraordinário de vez em quando. Eu quero contar para falar sobre a nossa mente, né? Porque muitas das vezes a nossa mente está sobrecarregada por isso. Pela busca, ou está sobrecarregada ou está frustrada pela busca do extraordinário. Daquele lugar almejado que você quer se encontrar. Lamento de dizer que talvez quando você chega nesse lugar você já queira um lugar mais alto. Em João capítulo 4, conta uma linda história de uma mulher samaritana. Não tem o nome dela. Ela é conhecida como samaritana do seu povo. Jesus ele faz questão de passar por Samaria, de encontro dessa mulher no poço. Ela estava no seu ordinário. Ela estava no seu dia a dia, fazendo sua rotina de buscar água no poço, num horário diferente das outras moças. Porque aquela moça, ela já tinha tido outros casamentos, ela não era bem vista. Ela não era querida pelo povo e sim julgada. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso
que além de entrar em Samaria, onde os judeus tinham uma rincha, uma briga familiar, além de entrar, além de falar com uma mulher que naquela época não tinha voz, não que era desejo de Deus, não que era vontade de Deus, mas porque tinha sido deturbada a vontade de Deus. E acabou que a mulher acabou perdendo seu nome e seu valor. E ele ainda vai falar com uma samaritana. Não é só com uma mulher, é com uma samaritana. E não é só com uma samaritana, mas aquela que não era bem vista. Porque ele é especialista em mudar a história. Ele é especialista em ler a nossa alma. Ele é especialista de entender quem realmente somos. Quando às vezes nem nós sabemos quem somos, ele sabe quem somos. E não depende de mim, de você, depende do que ele pode fazer através, né, do seu poder, da sua misericórdia na nossa vida. Então ele entra naquele lugar, ele vem para falar com aquela mulher, ela vai para pregar água e ela começa a ficar, como assim? Um homem falando comigo? Um judeu falando comigo? Um judeu me pedindo água? E ele começa a falar, revelar, né? E olha que é lindo. Jesus não tinha revelado sua natureza, ele não tinha revelado quem ele era e nem para que ele veio. Mas ele escolheu em primeira mão revelar para uma mulher, e uma mulher samaritana e que não era boa, bem vista. Existe um louvor que diz que o nome é Tu És. E tem um trecho que conta a história, né, dessa mulher que vai falando, né, essa história que a gente está conversando aqui. E ele fala que eu fui buscar em outras fontes, mas só o Senhor me saciou, né? E o que eu quero falar é sobre isso. Às vezes, a sua mente está sobrecarregada, cansada, sua mente está chateada, sua mente está frustrada. Principalmente frustrada, decepcionada, roxe. É mais o ponto que a gente quer falar hoje. Porque nós estamos buscando em coisas, em pessoas, em conquista, no extraordinário. Aquilo que só Jesus pode fazer por mim e por você. Só Ele pode. Só Ele tem poder para fazer por nós. Aí você pode me perguntar, tá, ela foi naquela fonte buscar água, mas ela teve encontro com Cristo. Ele deu da água da vida. Ele deu a água que limpa, que preenche e que dá sentido para ela. Talvez você tá assim, com a mente assim, porque você frustrada, decepcionada, cansada. Talvez tenha com vontade de desistir, sem ânimo para continuar, sem ânimo para tentar. Já não querendo mais nada porque você está se saciando nas fontes erradas. Está se saciando nas fontes de eu preciso estudar, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso passar nessa faculdade ou essa porta de emprego, eu preciso conquistar esse tal telefone, aí eu preciso ter minha casa toda reformada, aí eu preciso casar, aí eu preciso para ser saciada, para estar bem. Mas se seu contentamento não for nele, se não estiver nele, eu sinto lhe informar, mas você vai permanecer frustrada. Agora, quando você está preenchida por ele, quando você está saciada por ele, como aquela mulher foi, a história dela continuava a mesma, mas ela foi saciada e deu sentido para a vida dela. Quinto marido, eu não estava feliz, não estava bem. Quando fala assim de um divórcio, eu que já passei por um, é muito difícil. Traz muitas dores, traumas e precisa de cura. Imagina 5, ela devia estar destruída. Mas ela foi preenchida por Jesus. E uma vez que eu e você somos preenchidas por Jesus, onde a gente encontra lugar de cura e restauração interior. Se as coisas der certo, ok. Se não der, a gente vai sofrer no momento, a gente vai sentir, mas ele mesmo vem e cura a gente. Quando o seu contentamento está nele, você enxerga as lutas de uma forma diferente, você vê as coisas de uma forma diferente. E você não pensa em desistir porque você está saciada. Agora, quando você não está saciada, você vai botar tantas coisas. E como eu falei, eu sinto lhe informar, você vai continuar não saciada. Não é isso que Deus quer. Não é para isso que Ele veio. Então, falando sobre esse cuidado da sua mente, ter uma mente sã, é ter uma mente saciada. Quando você está saciada, você não tem fome. Quando você está saciada, você pode até ver uma coisa que você gosta, que você comeria horrores, que você não vai sentir vontade, você não vai querer porque você está saciado. Então,
Quando você está saciado por Cristo, você vai olhar as coisas desse mundo, as coisas que a sua carne pede, coisas que só vai te frustrar, e você não vai querer porque você está saciado. E não adianta querer se saciar em realizações profissionais, em realizações pessoais, se você não estiver saciada por Cristo, porque senão sua alma vai continuar triste, a sua alma vai continuar com um vazio, a sua alma vai continuar buscando. E sabe, parece aquele buraco sem fim. Que você bota conquista, você bota realizações, você bota tantas coisas, vai botando, vai botando, vai botando. E não sacia, mas quando você coloca Cristo, Ele preenche tudo. Aí você vai até tirando coisas que não precisa. Você vai até, não vou abrir mão, sei que eu vou abrir mão, sei que eu vou abrir mão, sei que eu vou abrir mão. Então que hoje, eu tanto quero que você aprenda, que eu tanto quero que você compreenda quantas fontes você tem ido, quantas coisas você está tentando se preencher para se sentir bem, para ter a mente leve e preenchida. Quantas coisas que talvez nem faz sentido para sua vida. Nem faz sentido, mas porque você está olhando para o outro e está dando certo para o outro, então pode ser que tampa o meu buraco, porque esse tampou o dele não. Primeiro se sacia com Cristo. Primeiro toma da água da vida. Primeiro se sacia com Ele. Sai feliz contando. Eu encontrei o que eu precisava, fui saciado. E uma vez que você é saciada por Cristo, você vai olhar as coisas ordinárias. E para você vai ser extraordinário. Pode ter certeza. Vai ser extraordinário você ver o sorriso do seu filho, você ver o carinho do teu marido. Vai ser extraordinário quando você vê aquele filho, aquele marido ou rebelde que tá ficando direitinho, ou aquele que andava triste pela casa sorrindo, e tu vai lá assim, ai, que coisa maravilhosa, que extraordinário, sabe? Você não é a palavra genérica, né, que os outros falam é família de margarina, você só precisa ter uma família de margarina. Mas você pode, sim, que é possível ter uma família que mesmo com umas picuinhazinhas, ter harmonia, ser feliz. Você pode sim trazer um pouquinho do céu para sua casa quando você está saciado. Você está saciada por Cristo. Cristo te saciou. E uma vez saciada, você transborda para lá casa. Então, hoje, se você está frustrada, está decepcionado, vai orar e fala assim, Senhor, eu vou te contar uma coisa que eu aprendi com o testemunho da Isla, cantora Isla, quando ela perdeu seu filho. Ela falou que no momento do luto dela, no momento de muita dor dela, ela ia para a presença do Senhor e o Senhor falava assim para ela, ela troca o seu luto pela minha dor, pela minha presença, troca a sua dor pela minha presença. E ali ela orava, Senhor, eu troco essa dor pela tua presença, Senhor, eu troco essa aflição pela tua presença. E a presença do Senhor vinha e preenchia ela. Eu não sei o que você pode estar passando hoje, que tá deixando a sua mente atribulada, angustiada, entristecida. Vai para Ele e fala, Senhor, eu troco tudo isso pela tua presença, eu troco tudo isso pelo Senhor, preenche a minha alma, preenche a minha vida. Sabe, clama mesmo a Ele, Senhor, vem me preencher, eu preciso, eu tô buscando em outras fontes, fontes vazias, fontes que nada podem, fontes que só me frustram mais, mas eu quero ser saciado pela água que vem do teu trono, eu quero ser saciado pela água da vida, eu quero ser saciado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que veio para me redimir, aquele que veio para me resgatar, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é poderoso. Fala isso para Ele. Se for preciso, rasgue as suas vestes. Eu tô falando no sentido figurado. Mas rasgue o seu coração, sabe? Fala pra Ele, Senhor, eu tô buscando em outras fontes. Eu fiz errado, eu saí da rota. Eu fui buscar em pessoas, eu fui buscar no meu marido, eu fui buscar no meu filho, eu fui buscar na minha filha, eu fui buscar no meu namorado, eu fui buscar na minha namorada. Eu pensei que quando eu tivesse eu estaria completo, mas não, quem me completa é o Senhor. Quem me sacia é o Senhor. Quantas das vezes você falou pro Senhor, eu sou você completa quando eu tiver tal coisa, e você teve essa tal coisa e não se sentiu completa? Porque é Ele que nos completa. É Ele que nos completa. É Ele que vai saciar a nossa sede. E as demais coisas vão ser acrescentadas, vai ser melhor, sabe? Vai ser ainda melhor. Porque se você tá bem e vem coisas boas, é só felicidade, é só felicidade. Mas quando você tá saciado com ele, vem coisas ruins, ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer, ele vai te falar, continua. E vai ser bênção. Então,
Faça isso hoje. Faça isso por você. Busque na fonte certa, busque na pessoa certa, busque naquele que realmente pode preencher o vazio da sua alma. Busque realmente naquele que pode preencher. Você não precisa mostrar nada pra ninguém. Você não precisa provar nada pra ninguém para ser saciada. Você não precisa buscar em coisas e pessoas. Você não precisa mostrar o seu valor pra ele. Você pode ser quem você é. Busca ele, deixa ele te preencher. Deixa com que ele te preencha. Deixa que ele te sacia. Ele é a fonte. Ele é a fonte que sacia a nossa alma. É por quem a sua alma tanto esperou. É por quem a sua alma clama. Ainda quando você nem tem força, sua alma está clamando. É por ele. Porque é ele que tudo pode. É ele que tudo faz. Então eu te convido hoje, vai na fonte certa. Vai em Cristo. Vai em Jesus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha o teu Pai secreto. E ele te ouvirá. Ele estará lá. Então vai se saciar na fonte certa. Pare de olhar para o mundo, querer se comparar. Pare de almejar as coisas do mundo e achar que você vai ser completa com as coisas do mundo. Se você não for completa com Cristo, você não vai ser completa com nada. Você não vai ser preenchida com nada. Então hoje, faça isso que eu te pedi. Faça isso que eu tenho te convidado a fazer. Rebobina a sua rota. Seja preenchida, seja cheia, seja cheio. Eu sei que para nós mulheres às vezes é até um pouco mais fácil porque a gente tem esse lado mais sentimental, mas eu falo para você, homem, se estiver aqui ouvindo, vai se saciar no seu Pai. Vai se saciar no seu Criador, no seu Senhor. Vai buscar nessa fonte. É essa fonte que vai te alimentar. É essa fonte que vai te fortalecer. Ah, eu preciso casar que eu vou me saciar no sexo. Não vai, não. Você vai se saciar no Senhor. Então, busque ao Senhor. Fique com Deus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.